fenômeno ufológico, o fenômeno OVNI é uma realidade. A gente já teve vários oficiais que já foram a público declarar isso, que os Estados Unidos detêm objetos de fora da Terra. O Brasil é dos países que tem mais casos documentados no mundo. É o Brasil. O caso Varginha, ele aborda a possível queda de um objeto e dessa queda seres acabaram saindo de dentro desse objeto. Veja, eles não caíram, eles teriam pulado desse objeto para tentar salvar e não foi um ser. Boa noite, está começando mais um No Plano 7. Boa noite, Cosaka. Boa noite, Ademir, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Adílio, isso. Presidente da OAB de Cachoeiro de Itapemirim e amante da ufologia. Boa noite. Boa noite, Ademir. Boa noite, Anderson. Boa noite aos ouvintes do No Plano 7. Vamos bater esse papo. Prazerzaço estar aqui. Bom, antes, o que você tem que fazer antes, pessoal de casa? Olha, você que chegou aqui de curioso, né? Curta aí, compartilha e deixa aquele like maroto. Ah, garoto. Adílio, vamos falar um pouquinho. A gente sempre fala aqui no Plano 7. Quem é Adílio? Bacana. Bem, meu nome já está dado, eu sou advogado. Atualmente eu estou presidindo a subseção da OAB aqui de Cachoeiro. A gente cuida aí de aproximadamente 2.000 advogados inscritos na nossa base. E nas horas vagas aí a gente gosta de estudar um pouquinho do tema que a gente vai tratar aqui hoje, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... Não, nós não vamos falar sobre OAB, não. Hoje nós vamos sabatinar para ufologia. Legal. Você é casado, solteiro? Sou casado, moro em Cachoeiro, sou de Cachoeiro, resido aqui, tenho meu escritório aqui, minha vida toda em Cachoeiro de Itapemirim. Mas não é um tema muito polêmico. Presidente da OAB de Cachoeiro, amante de ufologia, vai falar sobre ufologia. Você entende alguma coisa de ufologia? Você acredita em ET? Eu não entendo de nada. Eu só ouvi falar do ET de Varginha. Bacana. E esse ET é importante esse tema? Importantíssimo. Dos casos mais importantes que a gente tem aí mesmo? No Brasil e no mundo, né? Então nós vamos tocar. Sem dúvida. Como que aconteceu? Chegou na sua vida? Legal. Então, eu desde moleque sempre me interessei muito por esse tema, né? E o Fantástico trazia, às vezes, aquelas reportagens final da década de 90, isso era muito comum no Fantástico, aquelas imagens, né, de OVNIs pequenininhos, e aquilo me apavorava. E aquilo, de certa forma... Todo mundo, né? Todo mundo. Com a musiquinha do Arquivo X, né? Para quem nunca assistiu Arquivo X, vale a pena. Então aquilo, ao mesmo tempo que despertava um medo, uma curiosidade. E aí com o YouTube, o surgimento das redes, né, dessa facilidade da informação, a gente foi mergulhando mais nos casos, lendo os livros relacionados aos casos que o Brasil tem, que são muitos e muitos casos. E hoje a gente está aí, vai pesquisando, frequenta alguns eventos, viaja um pouquinho para poder participar de eventos com ufólogos sérios, país afora, e estamos aí. Você, então, começou na década de 90. Era começou adolescente, mas já interessado, sim. Começou a se interessar naquilo dali. Né? O caso Varginha, 96. 96. Né? Aquele caso foi muito explorado pela mídia. O Fantástico bateu 60 pontos de audiência com esse caso, final de Copa do Mundo, né? E aquilo ali paralisou a gente, vidrou a gente naquela época. Né? Posso fazer um link de Varginha com chupa-cabra? Tem alguma coisa a ver? A gente não consegue relacionar diretamente os casos, como sendo casos semelhantes, até porque as épocas, os anos foram próximos, mas foram um pouco diferentes, mas o caso chupa-cabras também tem situações bastante sérias ali e que foram estudadas. Opa, tá? então Tudo nós que a gente vamos está falando aqui pegar bastante sobre isso daí, né, Cosaka? E devidamente pesquisado, não é achismo, é pesquisa. Antes da gente entrar na conversa, que legal, já está muito interessante, você acredita no criacionismo ou você acredita no darwinismo ou você não acredita em nada? Como que é isso? Eu procuro seguir na minha vida uma linha mais científica. É muita pretensão nossa a gente bater o martelo para qualquer coisa. Quem sou eu para falar que o que está ali no livro de Gênesis ou nos livros indianos e tal não é real, né? Mas a gente sabe que o que Darwin explicou
né, isso não descarta, uma coisa não descarta a outra, mas eu acho que a linha da ciência a gente tem que dar uma atenção Então melhor você tem ela. mais Sim, direcionado ao mais darwinismo, científico, é sem isso? dúvida. Tá. Então esse lance de terra plana, que hoje está muito na moda, tá na moda, né? Terra plana e tal. E aí, o que você vê isso tudo? Então, Humberto Eco disse o seguinte, né, que as redes sociais, ela deu voz aos idiotas também. A rede social traz muita coisa boa, mas traz também muita Com certeza, baboseira. tem muito lixo. E sem dúvida nenhuma, a Terra plana é mais uma dessas idiotices, dessas baboseiras que a gente tem por aí, né? A gente, em pleno século XXI... Tem muita gente que está indo nessa vibe aí, né? A Terra plana é o tipo de discussão que, assim, tem temas que a gente ainda respeita, né? Mas a questão do terraplanismo, ele é tosco, ele beira o ridículo, né? Porque viola tudo que a ciência está aí. A gente está aqui usando um celular, uma câmera, uma internet, tudo criado pela ciência. E como é que em 2024 a gente vai falar que a Terra é plana? Então não dá. Tá, então se você está falando, você acredita em ET? Vamos lá. Isso, é interessante porque... Isso. Que pergunta direta, tá? Vamos começar então do começo. Bom. A gente não consegue afirmar que a gente ainda está sendo visitado por civilizações de fora. A gente não pode fazer essa afirmação. Qualquer afirmação dessa é leviana e não encontra amparo nas pesquisas. Então, hoje não tem pesquisa dizendo que já é certo, bateu o martelo. A gente não tem isso documentado, batido ali o martelo e fala, não, o planeta Terra já foi visitado por uma experiência externa. Uma certa dúvida se somos só nós, seres inteligentes. Eu, particularmente, Anderson, eu não tenho a menor dúvida de que não somos só nós. Não somos. A gente não pode afirmar que nós já fomos aqui visitados taxativamente, mas o fenômeno ufológico, o fenômeno OVNI, é uma realidade. Isso é um fato, não é achismo, né? As luzes, os objetos que a gente não consegue explicar o que é, da onde vem, que inteligências são essas, e desses objetos têm inteligência pelos movimentos, aceleração, desaceleração, formas que eles assumem. Então, o fenômeno é real e ele merece estudo, merece pesquisa, e pesquisa séria, tá? Antes desse boom da internet, dessas coisas, era mais difícil filmar, as pessoas terem isso? Porque hoje em dia, com a inteligência artificial, você faz tudo, né? Pode ser assim... Vamos usar a linguagem que muitas pessoas usam hoje. Pode ser muita coisa fake. Sim, e muita coisa é fake. Tá? Dentro dessa área, eu vou arriscar para você que 95% do que a gente vê, recebe, assiste... Alto em percentual. É altíssimo, é fake. É fake, criado dolosamente, ou é uma falsa interpretação de algum astro, de algum avião, de algum cometa, de algum bólido, de alguma coisa, de um satélite do Starlink. As pessoas hoje confundem muito o Starlink, né? Que se você ficar olhando para o céu por volta das 7, 8 horas da noite, você vai ver vários Starlinks passando. E quem não sabe aquilo dele, olha, um disco voador. E tem uma rota, mais ou menos, né? Igual né? Aquela rota. Então você taxativo, 95%, alto, né? É altíssimo, mas há um percentual de casos que merecem atenção e que não tem explicação dentro da nossa técnica humana, dentro da aeronáutica humana, da engenharia aeronáutica humana. Nós temos casos documentados no Brasil. Você acha que tem muita coisa abafada? Muita coisa? Bastante. Porque a gente vê muita coisa nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos está escondendo, Sem porque dúvida. vai abrir a caixa preta sobre isso. Você acha que tem muita coisa escondida? Isso é fato. Os Estados Unidos hoje estão em um processo gradual de uma tentativa de desacobertamento. Hoje a gente tem audiências públicas acontecendo dentro do Congresso americano, com ex-pilotos, com ex-oficiais de alta patente indo até o Congresso, porque o Congresso americano criou uma lei dando proteção para esses oficiais, porque se esses caras abrem determinadas coisas, eles podem ser presos. O Congresso trabalhou nesse sentido e eles estão produzindo ali uma série de documentos, de depoimentos, inclusive de objetos, de naves resgatadas pelo governo americano. A gente já teve vários oficiais que já foram a público declarar isso, que os Estados Unidos detêm objetos de fora da Terra.
Objetos não tripulados, tá? Mas objetos de não produção humana. Você está vendo algumas coisas, a maioria desses casos são relatados por militares. Militares. Porque quem detém o monopólio e o poder disso são os militares, de chegar nos casos, acessar as áreas remotas, né? Quem tem esse poder de coesão rápida, de se movimentar rápido, no mundo, a instituição, via de regra, são as Forças Armadas, né? Sair de um país para outro rapidamente, né? Então, os militares, sem dúvida. A gente não sabe o motivo disso, por que desse abafamento, desse acobertamento. A gente presume. Será que é medo, alguma coisa? Eu tenho uma opinião minha, na sua opinião, é de que os países não sabem do que se trata. E como é que você abre isso para uma população? Olha, a gente tem aqui um fenômeno que a gente não sabe o que é, da onde está vindo, como está vindo, qual é o poderio desse tipo de objeto. E você acredita que existe esse ser pejorativamente que as pessoas usam em verdinho, aquelas coisas? Então, os verdinhos, né, isso é o cinema, né, a cultura pra gente tentar falar para quem está em casa, aquele ETzinho, Marcelinho isso, bonzinho, aquilo bonitinho, é criação, obviamente, minha casa. Do cinema. Essa cara O bichinho, né? Fez agenda, né? E colocou um ETzinho. Não, aquilo dali é um estereótipo do cinema, de Hollywood, né? Mas a gente tem relatos bastante interessantes, Brasil afora, um ser. É mesmo? Seres, sim, a gente tem vários relatos, no Brasil são vários. O Brasil é a Disneylândia desses objetos e desses avistamentos. O Brasil é dos países que tem mais casos documentados no mundo, é o Brasil. No Brasil, Estados Unidos, México. Isso, eu fico olhando muita coisa na televisão, tá? Eu até falei, vou dar uma pesquisada, porque é um bate-papo punk, né? Porque, cara, vou entrar numa área que, né? Aí eu olhei no History, né? Sim, que tem muita coisa falando. Assim, tem coisa que é até piada, né? Que você olha assim poxa, eu não sei se a minha mente é muito limitada, tem muita coisa. A gente tem que ter um filtro muito grande. O History, por exemplo, que é um canal bem legal, eu acompanho, você tem que saber filtrar. Então, por exemplo, o History, da mesma forma que traz histórias ali que são absolutamente fantasiosas, trouxe no Brasil uma das melhores séries que a gente já teve sobre ufologia, que eu estava falando aqui antes, né, do programa, que é o De Carona com os OVNIs, produzido pelo nosso colega Fred Morsch, lá do Rio Grande do Sul. Deixo a dica para vocês. De Carona? De Carona com os OVNIs. Assistam. Vou assistir. Sensacional esse documentário. É o que? Um documentário? É um documentário com episódios de aproximadamente 40, 45 minutos, em que o Fred, que é um produtor muito, cara 10, né, uma figura 10, amante da ufologia também, ele viaja nos principais pontos do Brasil, que a gente chama de hotspot, né, pontos quentes, e ele vai a esses locais, e eu posso citar aqui a Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, eu posso citar aqui a Ilha de Colares, no Pará, eu posso citar... Pedra da Gávea, eles falam muito da Pedra da Gávea no Rio, tem alguns avistamentos lá, alguns relatos, mas não foi objeto desse programa, não. Tá? Varginha, passou por lá o programa, né? Então, assim, vários casos, vale a pena esse programa, assistam. Tem no Varginha é o ápice no Brasil, Varginha foi um caso muito sério no Brasil, as pessoas, infelizmente, o Cacete Planeta, o Domingo Legal, o Ratinho, eles deram conta de desvirtuar muito esse caso, tá? A gente teve um jornalista na época, muito sério, que fez uma cobertura boa de Varginha, foi o Goulart de Andrade. Quem é da década saudoso Goulart, vem comigo. Vem comigo, Nossa. só reportagem maravilhosa. Coroa, assim, não era bonitão, não tinha nada disso, mas ele tinha uns programas. Ele maravilhoso. Ele teve aquele programa do Carandiru, que ele entrou e ele passou dias dentro do Carandiru. Muito bom, Goulart. Muito interessante. Ele fez uma cobertura séria do caso Varginha, tá? Aquele caso envolveu muita gente, aquele caso envolveu muitos militares, envolveu a população de Varginha. Então é um caso rico, que é bem pesquisado e que tem muita coisa ali que merece atenção, tá? Então, em resumo, o caso Varginha, ele aborda a possível queda de um objeto, tá? Um objeto que teria sido atingido ou teria se acidentado, especula-se, e dessa queda seres acabaram saindo de dentro desse objeto. Veja, eles não caíram, eles teriam pulado desse objeto para tentar salvar, e não foi um ser. Estima-se que foram 4 ou 5 e que se espalharam por Varginha. Então nós tivemos envolvimento da morte de um policial militar que teve contato com uma dessas criaturas, o Marco Alixerese. Ele sofreu um corte, ele agarrou a criatura que atravessou na frente do carro,
Essa criatura arranhou ele aqui e ele, poucos dias depois, morreu de uma infecção generalizada. Temos já depoimentos dos médicos que atenderam, enfim. Tivemos avistamento no Jardim Zoológico, da dona Terezinha, que estava lá fumando um cigarro no aniversário, viu uma das criaturas. Tivemos avistamento das meninas, que é o mais conhecido, né, no terreno. Eu estive lá, inclusive, ano passado, naquele terreno. Você foi lá? Fui lá, claro. Fiz lá conhecê-la. Varginha tem o memorial do ET. Memorial. A prefeitura fez um baita memorial maravilhoso, com exposição, enfim. Então foi um caso muito sério, que quem quiser depois se aprofundar, joga lá no YouTube, vai achar vídeo, né? A pessoa criaram até Vendo. personagens, né? Tinha. Uma novinha online, eles inventaram, acho que é o Cadeirudo. Cadeirudo, né? Da Indomada, eu acho. Exatamente. Mas foi um caso sério. É um caso que tem envolvimento ali de militares, da ESA, que é situada na cidade vizinha, né? Três Corações. Você falou que ele chegou a agredir. Ele não agrediu. O Marco Elixerez estava com o Eric Lopes do lado dele, dirigindo. Eles eram do serviço reservado da PM, da P2. E já tinha acontecido um alerta de algo em Varginha, e eles estavam andando de carro na rua, os dois. Mas você acredita que é um ser do mal, um ser do bem? Não dá para saber, porque essas criaturas, pelos relatos da pesquisa, elas estariam ali acuadas, com medo, imagina. É igual você pegar Acidentadas. um animal, um cachorro, colocar ele num Exatamente, lugar e ele né? se sentir acuado, ele, de repente ele te Exato. morde. E aí essa criatura Uma passou defesa, na frente né? do carro. Há uma linha que fala que essa criatura foi atropelada pelo carro. A gente não tem como afirmar isso. E a outra linha que diz que o Marco Elixerez pulou do carro e pegou a criatura. E eles foram para dentro de um hospital em Varginha. O hospital, salvo engano, o nome do hospital é Humanitas. Hoje eu acho que é Unimed lá. E lá todo mundo viu aquela criatura entrando numa maca. E você? A criatura As pessoas que estavam dentro do hospital viram. Tem A vários criatura relatos. entrou. Na maca. Sim, botaram a criatura na maca e partiu para o hospital. Entendi. E você? Teve alguma experiência? Já tive uma experiência de avistamento, não de seres, Você né? já teve? Já tive. Não sei se não estou preparado para ter Aqui? avistamento, não, em Cachoeiro não. Ah. A gente tem uma área de pesquisa bem antiga, que fica no Rio de Janeiro, chamada de Serra da Beleza. Fica no município de Valença, distrito de Conservatória, que é a capital da Seresta, muito conhecido no Rio. Um lugar maravilhoso, uma região serrana, muito agradável. E lá tem um local, uma região de serra, que desde a década de 80 é objeto de pesquisa e pesquisa séria, pesquisa filmada, fotografada, foi iniciada pelo ufólogo Marco Petit, que foi o precursor que abriu essa pesquisa lá, e é um local de incidência de luzes com movimentações que a física humana não explica, não compreende, tá? Luzes que mudam de cor, que acendem, que apagam, que crescem, que diminuem. A pesquisa hoje lá basicamente é liderada pelo nosso amigo Arthur Sérgio Neto. Procurem ele nas redes aí depois. Fólogo também, esse cara sério. Qual foi o ano? E esse avistamento que a gente teve foi em 2022. Eu estava recente, então? Foi recente. Eu estive num evento lá, e aí lá tem um local, um restaurante, que a gente faz as palestras. Depois tem um platô no alto da serra, que a gente faz as vigílias lá. Porque você tem que pôr a mão na massa. Fazer as vigílias para ter os avistamentos. E na sexta-feira a gente teve a graça e a oportunidade, né, de ver uma luz se acender no alto de uma montanha, e o local é de mata, preservadíssimo, não tem acesso ali naquele local que aquela luz acendeu, e aquela luz começou a mudar de cor, oscilar de tamanho, e ela fez vários movimentos erráticos. Ela baixou no alto da montanha, ela subiu, depois ela fez um deslocamento à esquerda, e se escondeu atrás da pedra, aquela luz. Algo que eu nunca tinha visto. E no sábado a gente também viu tem uma outra situação. outro episódio. Mas é questão de drone hoje e tal. Ali não era um drone, porque a gente estava relativamente próximo. Então a gente conseguia identificar. O drone emite algum tipo de ruído. Isso era 4 horas da manhã. Você só viu os grilos, né? Uma noite muito clara. Então, muito silêncio. Então, muito silêncio, né? Uma noite fria. E o objeto, o que nos chamou a atenção é que aquele objeto, ele cresceu e ele diminuiu. Ele oscilava e ele mudava de cores. O drone hoje, depois de algum tempo, a gente consegue já ter alguma experiência para verificar as características de um drone. O drone tem características próprias. Ele, se estiver perto, ele emite algum barulho. Se ele estiver perto, se estiver mais longe, não. Mas ele geralmente tem luz de sinalização. O drone tem características e ali, assim, eu
Eu estou muito convencido de que não era um drone. Até pelo local que é, a gente sabe que ali não tem habitação. Você falou vigília Vigílias, que vocês fizeram e vocês tiveram a graça, isso me pegou, a graça de ver. Não acaba se tornando, desculpa, uma religião isso daí? Tem que ter cuidado. Tem boa parte da ufologia que acaba tratando o tema como uma religião. Mas quando eu uso o termo graça... Não. Eu achei interessante que nós fizemos uma vigília. Porque eu acho que tivemos a graça. Todo mundo que gosta do tema e tem a oportunidade de visualizar algo que dentro da nossa física, dentro da nossa engenharia, aquilo desafia... assim, anima muito a gente poder presenciar o fenômeno. Você acha que tinha quantas pessoas reunidas? Nessa noite, devia ter, no início da noite, umas 25 pessoas. 25 pessoas. Só que a noite foi caindo, o local é muito frio. Nesse dia devia estar fazendo uns 6 graus, 7 graus. Muito frio, vento. E aí a galera começou a ir embora. E aí esse avistamento a gente teve num grupo ali de umas 6 ou 7 pessoas. Você vai me perguntar assim, Adílio, por que vocês não filmam isso? Eu desafio a qualquer um a pegar o celular e tentar tirar uma foto da Lua. Tenta tirar uma foto da Lua. Eu tentei, não consigo. Imagina, não a Lua, consigo. que é algo... consigo. A Lua é algo... Para você conseguir tirar uma foto decente da Lua, você tem que ter um jogo de câmera, de lente... Não, peguei meu Xing Ling e tentei, vai tirar. Todos eles, até hoje nada. Imagina uma luz menor, que não sai, né? Então você teria que levar todo um aparato para isso, ficar ali... E, assim, particularmente não é o meu intuito de investir num equipamento caro desse, mas as vigílias, elas acontecem. Tá, eu vou entrar numa coisa que, de repente, eu sou protestante, eu sou cristão, cosaca, você... Minha família também é evangélica. A gente vai em monte, em oração. Né? Legal. Eu já fui. E isso é interessante porque, cara, acontece coisas que é aquela coisa. Né? Vocês foram com intuito. Isso. Respeito. Claro, como, né? Claro. Respeito. Vocês foram com intuito. E teve aquilo que vocês estavam querendo. Entendeu? Acontecer ali, você viu. Às vezes eu falo assim, coisa de cabeça do Adílio. Não, mas isso acontece. Porque tem pessoas que vão no monte, geralmente eu ia depois de meia-noite, meia-noite e meia, 3 horas da manhã. Cara, eu já vi coisas que se eu falar, tem pessoas que vão rir. Mas nós fomos com esse intuito. Legal. Você está entendendo? E eu sei que eu vi, eu sei o que nós passamos lá. As experiências são coisas que se você parar para, às vezes, sair de lá e trazer para as pessoas aqui, tem pessoas que vão até rir. Sim, você está entendendo? Porque não vão acreditar. Por isso que eu falo que quando você entrou no X da vigília, graça, e que vocês chegaram a ver, porque você mesmo falou que estava muito frio, algumas pessoas, vocês ficaram ali. Parece que é aquela... Nós vamos mostrar para eles que nós existimos. Legal. Agora eu posso abrir um parênteses no que você está falando? Não querendo desviar o foco principal da ufologia, mas a gente não tem como não falar, porque a própria Bíblia é um livro de muita riqueza, de muita sabedoria, né? E a gente sabe que, por exemplo, lá existe a passagem em Efésios, salvo engano, que fala que a nossa guerra é contra as potestades. Principados e potestades. Potestades e tal. Enfim, claro que a Bíblia ela traz uma conotação espiritual, uma leitura espiritual. Mas quem garante que esses homens da fé do passado já não sabiam da existência desses equipamentos também, dessas forças que a gente não sabe o que é. Eu não posso afirmar o que é aquilo, da onde é aquilo. Quem sabe isso lá no fundo não tem uma interligação. Ora, na casa de meu pai há muitas moradas. Será mesmo que a única morada nesse universo tão vasto, tão imenso, é o planeta Terra? Os exoplanetas que estão sendo descobertos todo dia. Você eu entro nisso, refletir, não, interessante, porque se você nessas linhas. Se você for um cara que você poxa, você vai ter que fazer perguntas. Eu às vezes estou em casa e vem isso, eu reflito, eu olho para o céu, eu olho para as estrelas. Gente, isso é muito imenso. Como que em cima disso, você acredita que é fora da Terra? Porque tem pessoas que já no núcleo da Terra também. A gente tem essas hipóteses, sabe, Ademir? A gente tem parte dos pesquisadores que cogitam já, por exemplo, a questão dos universos até paralelos. A física quântica ela já começa a nos trazer indícios
de partes da matéria que a gente não conhece ainda, né? Matéria escura, essa questão desse mundo atômico, ainda a gente engatinha nisso, né? Então, essas hipóteses eu acho que não podem ser descartadas. Não Mas podem. na Na ufologia há essa linha. você acha que é fora, no céu, no caso? Eu particularmente acho Aham. que a gente pode sim estar sendo visitado por No céu. entidades de fora, externas, mas não descarto essa No questão centro também da Terra, paralela no- nos oceanos. Isso, Não, tá? A gente tem um caso que foi divulgado, ficou muito famoso, do OVNI Tic Tac. Joguem no YouTube, vocês vão ver o que eu tô falando. Tic-tac? Tic Tac, porque ele teve o formato de uma balinha daquela Tic Tac. É mesmo? E esse E o objeto- Bilu? Vamos falar depois do Vou falar Bilu. daqui a pouco do Bilu. Esse objeto foi filmado Ah. por um avião americano. Isso está filmado, tá? Tic-tac. Os pilotos conversando entre eles, de caças americanos. E esse objeto ele virava, ele disparava, ele fazia movimentos a uma velocidade mega, hiper, ultrassônica. Voltava. Se eu não me engano, eu acho que eu já vi. Parecia tipo um muito famoso. golfinho brincando com as pessoas. Uma raia. Isso aí. Né? Aham. E aí teve também o tic-tac, mas foi ali no episódio parecido. E ali por baixo daquela região, que aqueles aviões estavam patrulhando, tinha um porta-aviões americanos. Um dos oficiais daquele porta-aviões já foi a público. E disse que eles tiveram um avistamento de objetos que saíam de dentro do mar. De dentro do mar. Entende? Interessante. Nós tivemos no Brasil a Operação Prato, que aconteceu na década de 70, na ilha de Colares. Inclusive vai entrar uma série na Globoplay sobre esse caso. Nós já tivemos uma linha direta sobre esse caso. Linha direta é muito interessante. Esse caso é documentado pela Força Aérea e os documentos estão disponíveis no Google pelo Arquivo Nacional Brasileiro. É só dar um Google, documentos, Operação Prato, vai estar lá a documentação da Força Aérea. E a Força Aérea, na época, ela teve que enviar uma equipe para essa ilha de Colares porque as pessoas estavam sendo atacadas por um fenômeno que se denominou naquela época de fenômeno chupa-chupa. Curioso, né? Aham. Basicamente, esse objeto ele disparava uma luz que as pessoas falavam que essa era uma luz meio sólida. Olha que loucura, uma luz sólida, né? Mas uma luz densa que se podia até tocar nela e ela extraía sangue das pessoas, ela extraía pedaço de carne das pessoas, ela machucava as pessoas. E esse fenômeno ele foi documentado pelo, então na época capitão, depois coronel de Holanda. E essa equipe que documentou isso, tem os desenhos que eles fizeram, porque o militar é muito organizado, né? Tudo do militar é muito metódico. Eu fui de marinha e tudo é documentado, um espetáculo. Tudo bonitinho. E eles relatam objetos que saem de dentro do mar também, nessa ocasião. Vários objetos. E eu vou te falar uma coisa, em cima disso que você está falando, o militar, ele pode omitir, mas ele não mente. E esses documentos foram divulgados. Já é dele, você está entendendo? Já é dele. É interessante o caso. Esse caso foi aonde? Na ilha de... Esse caso foi no Pará, na ilha de Colares. É uma região que está lá até hoje, né, uma ilha mesmo, né, naqueles arquipélagos que tem ali no Pará, gigante aquele estuário, é um estuário ali, né? E esse caso aconteceu lá, esse caso machucou muita gente, esse caso agrediu muita gente, machucou fisicamente, as pessoas chegaram ao ponto, Ademir, de não dormirem, de fazerem revezamento com foguete para poder espantar esse objeto. Porque ele vinha e agredia as pessoas dentro da casa. Por que, Adílio, os meios de comunicações, eles não passam isso no Brasil? Parece que fica assim com medo de passar isso, eu não sei se verdade, tem... Esse caso, ele até passou bastante, olha, a Linha Direta fez um episódio só sobre ele, vai sair um documentário agora no Globoplay, esse caso ele é até bem explorado. Teve um do Linha Direta, eu não sei se de repente tem a ver com isso, de uma máscara que eles acharam no Rio de Janeiro. Então, esse caso é um outro caso, o caso das máscaras de chumbo. Isso, no Rio de Janeiro. Eu me esqueci o nome dos protagonistas, eles eram de Campos dos Goitacazes. Isso mesmo. Foram para Niterói, para um morro que tem lá em Niterói, e eles foram encontrados ali em condições muito estranhas de morte. Foram encontrados mortos e com máscaras de chumbo. E eles antes, testemunhas relatam que eles passaram em alguns locais no Rio e compraram alguns equipamentos esquisitos para fazer algum tipo de experimento. Esse caso ele é um caso bem estudado, que desperta a curiosidade dos ufólogos e dos pesquisadores. Eu não consigo taxar esse caso. Mas quando você falou de Linha Direta, eu lembrei desse caso. Bem famoso esse caso das máscaras de chumbo. No caso,
Quando aparece, por exemplo, temos animais que eles não estão doentes nem nada, de repente aparecem mortos e tal, pode ser uma situação dessa. Caso Varginha teve isso. Vários animais do Jardim Zoológico, que a dona Terezinha Kepfler visualizou, no outro dia, vários animais que estavam saudáveis apareceram mortos. Não foi um, não, foram vários. Uma anta, um veado, vários animais. Em cima disso que você falou, é o lance, o chupacabra, que teve esse negócio de animais, que era só fêmeas. O chupacabra foi um caso que ocorreu no Brasil, no final também da década de 90. Mas virou muita brincadeira também. Virou meme na época, Nossa. né? O Gugu explorou muito isso. Mas foi um caso muito sério, tá? O professor do Paraná, um ufólogo, professor respeitadíssimo no meio, Carlos Alberto Machado, deixo a recomendação de 2 livros aqui dele, para quem quiser se aprofundar, que é o Olhos de Dragão. Ele escreveu esse livro só sobre o fenômeno chupacabra, e o Estranha Colheita, que são casos envolvendo seres humanos, tá? Então ele se dedicou ali a fazer uma pesquisa séria sobre esse caso, com fotos, com exames, participação de veterinários, testemunhas. E esse ser, esse animal, esse bicho, ele atacava fêmeas, ovelhas, galinhas, cabras, fêmeas. Fêmeas. Sempre fêmeas, tá? Nós tivemos um caso nessa situação de um aprisco, um local que cria ovelhas, acho que foi na região de Curitiba, em Colombo, salvo engano, na Grande Curitiba. E esse animal, em uma noite, matou dezenas de ovelhas, e essas ovelhas foram empilhadas de fora do galpão, lá de dentro. Elas foram hermeticamente empilhadas, e, detalhe, tinha um obstáculo, uma cerca, que somente um animal, ou que estivesse alado, voando, conseguiria colocar lá. Isso deu polícia lá, foi um prejuízo terrível para o dono ou para a dona da propriedade. Então o caso do chupacabra é sério, a gente pode taxar o que é, eu posso falar que é algo que veio, não, mas vários relatos de avistamento precediam os ataques. E parece luzes, que não putefrava, né? Isso é uma exatamente. Coisa assim, Esses animais que eram estudados na época, o Carlos Alberto estudou isso na época, tem fotos, tá, no livro, inclusive, um livro bem documentado. Esses animais, eles não estragavam a carne, não apodreciam. Eles ficavam, de certa forma, porque tirava o sangue todo, né? Tirava o sangue, minava o sangue todo, né? Tinha geralmente incisões no pescoço, embaixo das asas. E curioso, fêmea. Presume-se que é algo relacionado ao hormônio, né? E um caso muito, muito interessante. Veio uma onda e isso depois cessou. Né? Mas a gente não teve relato só no Brasil, não, tá? Foi isso, Espanha, fora também Costa Rica, teve. Porto Rico, foram vários países, México, tivemos ataques no Nordeste brasileiro. Parece que o fenômeno começou em Curitiba, região do Paraná, e foi subindo, Minas. Falando em Brasil, em qual lugar que se concentrou mais? Olha, no Brasil, o estado que a gente mais identifica relatos e casos é Minas Gerais. Sem dúvida nenhuma, Minas é o... Porque Varginha, será? São muitos casos em Minas, a gente não consegue... Não é só no caso Varginha, então no caso geral. A gente tem outros casos maravilhosos em Minas, maravilhosos que eu digo bem documentados. Temos o caso Cláudio, de 2008, em que uma guarnição da Polícia Militar perseguiu seres. Isso está relatado em um boletim de ocorrências da Polícia Militar de Cláudio, uma guarnição inteira, viu? Deem um Google, caso Cláudio, boletim de ocorrências, isso está público na internet. Uma guarnição inteira. Incrível Incrível o caso. Qual foi o ano? 2008, caso recente. 2008? Imagina se 2008... por exemplo, um militar chega e fala, eu segui OVNIs. Não, nesse caso foram seres. Eles relatam seres. Seres luminosos. A guarnição. Você imagina só. Esses seres flutuavam, segundo eles. E a viatura partiu atrás, perseguindo, para ver o que era, e aquilo voando. E eles relatam que fizeram disparo em algum momento, as armas não funcionaram. É um caso incrível. Tem que estudar o caso para vocês verem. Não tem muita coisa no Brasil. E aí, quando você ouve isso de uma guarnição da Polícia Militar, você dá mais crédito. Porque são servidores públicos que estão de serviço ali. Essa turma não tá brincando, poxa. Não tá. O policial não sai de casa para brincar, para inventar história, para se queimar com uma historinha dessa. Claro que não. Para ser taxado de doido. Imagina um cabo, um sargento, um soldado chegando para um tenente, um CPU, um comandante de uma unidade e falar, tenente, olha, eu vi isso. Meu amigo, você tá louco. Isso. Você tá doido. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento. Eu não acredito que uma pessoa vai fazer isso.
Tá? Então são casos que merecem muita atenção. Tá, você falou de caso sério. Agora. Não só Minas, tá? Ceará tem muito caso. Isso. São Paulo tem muito caso. Mas Minas tem uns locais que e a Amazônia inteira também. Tem uns locais aí, eu não sei, onde eu já cheguei a ver matéria de várias religiões. Uhum. Um local, cara, eu não consigo lembrar o nome aqui, que tem várias religiões, seitas, tal, num local que aparece muita coisa ali. Para ter Bilu envolve algo assim. Cara, deixa eu te perguntar sobre isso. Que caso é esse de Bilu, cara? Na minha opinião, eu respeito quem acredita naquilo, mas aquilo para mim tá no nível da Terra plana, assim, sabe? Aquilo ali é uma zoeira. A galera que tá envolvida naquilo dali... Tá, não é sério. Não é. Aquilo ali tá envolvido em terra plana, Bilu, Ratanabá, é esse nível isso, de conversa, fala paulistês, né? No caso, paulista. Conhecimento. Virou um clássico, cara. Não, dos memes, né? Cara, e Ratanabá hoje tem pessoas que estão levando tão sério isso. Não, porque é uma civilização que está debaixo da Amazônia, não sei o quê. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque esses temas, eles surfam em questões que geralmente têm alguma verdade. É um fato arqueológico, isso é fato, que dentro da região amazônica existem cidades que estão ali soterradas, que são desconhecidas ainda da ciência. Mas esse Ratanabá inventaram moda. Sem dúvida, né? Daquela forma, que tem ouro, que tem... Aquelas marcas que a gente vê em filme, acontece. Os agroglifos, né? Olha só, eu, Adílio, não tenho ainda uma posição, se eu acredito naquilo, se eu não acredito, porque tem muita picaretagem em cima daquilo dali. Na semana passada, teve uma palestra lá na Serra da Beleza, que até o Arthur, né, que depois vai assistir esse podcast, manda um abraço para ele, levou um cara que é referência nesse tema, que estuda esse tema, salvo engano, na Inglaterra, que é onde esse fenômeno mais acontece. Você está falando nos pés de milho, aquelas paradas? E tal. Isso, eu acho interessante aquilo dali. E aí esse camarada, eu não conheço, salvo engano, o nome dele é Wagner, enfim, ele estuda isso de modo muito sério, e eu respeito muito isso. Mas eu ainda acho que, assim, é um percentual pequeno dessas ocorrências, porque a gente tem na Inglaterra, tem até concurso para ver quem faz o melhor agroglifo. Tá. Entendi. Aqui no Paraná estava aparecendo, não sei se foi em Campo Mourão, uma cidade do Paraná. E aí até na época da eleição apareceu com o número de um candidato a vereador, a prefeito, sabe? Que isso, cara. Mas existem alguns... Vai aparecer muito, então. Agora, existem alguns casos que realmente nos intrigam, porque a galera que pesquisa, eles vão ali para dentro daquelas áreas, não dá sinal de celular ali dentro, em alguns, cai o sinal de celular. Né? O índice a forma, o pessoal que estuda os agroglifos, eles dizem que a forma de um agroglifo, quando ele é feito à mão, a forma que aqueles galhos são quebrados, tombados, é diferente. Então tem umas provas e uns rastros que são deixados. Mas é um campo que ainda cabe muita fake, muita fraude, tá? Mas existem algum ou outro que realmente despertam a nossa atenção, sim, né? Mas a minha pergunta é o seguinte, por que eles sairiam de tão longe para poder fazer marca na Terra? Isso me intriga, tá? Porque uma coisa é você ver um objeto que talvez está em algum local fazendo algum tipo de pesquisa, uma pesquisa geológica, mineral, de água, de animais, de fauna, de flora. Quem garante que isso daqui, no final das contas, não é um grande banco genético que esses caras estão aí pesquisando, estudando, enfim, estou viajando aqui, mas pode ser algo real. Então eu tenho essa dificuldade só de aceitar um pouco isso, de ser, vem lá de outra galáxia, outro planeta, para deixar uma marca no chão, não sei. Tá? Mas respeito quem acredita e pesquisa mais a fundo. Você tem caso, ou você acredita, de pessoas que foram abduzidas, dúvida, que fala? São uma realidade estudada, pesquisada. A gente tem psiquiatras. O que é essa abdução? Para quem... A gente tem relatos no mundo inteiro, do Brasil à China, de pessoas que são sequestradas. O termo abdução é um termo bonito. Isso, é bonito. Tá? É um termo, né, para deixar a coisa mais florida, mas não, é sequestro. É sequestro. Você ser tirado de um local contra a sua vontade é sequestro. Então a gente tem casos no Brasil vários, e geralmente, como é que se chega depois a isso?
São feitas pesquisas com psicólogos, psiquiatras, geralmente faz uma regressão. Não estou falando de regressão, de vida passada, nada disso. Estou falando em um processo de hipnose, que é um processo científico, tá? Então é feito um trabalho ali sério. E geralmente tem missing time das pessoas que deviam chegar do ponto A ao ponto B e tem um atraso injustificado e a pessoa se perde. São indícios que vão tendo de que ela pode ter sido abduzida. A gente teve casos no Brasil famosos de uma bailarina, a Lee Oswald, né, que estava indo pelo litoral para o Rio de Janeiro, para Saquarema, salvo engano, e ela relata, e isso depois atestado em pesquisa médica, que o carro dela inteiro foi levado para dentro de um objeto, na beira da estrada. Foi levado, foi sugado. Carro com ela, com a pessoa que estava do lado dela, inteiro. E eles fazem ali dentro todo tipo de teste, os relatos que são feitos, testes médicos, testes genéticos, testes de reprodução. A gente tem casos de relatos até de experiência sexual, sabe? Então, tem de toda forma. Porque eu acho que é um erro. Mas me tira uma dúvida aí. A experiência sexual igual da gente ou é aquela parada de botar uma mão, coloca igual tem em filme? Porque a maioria dos relatos que a gente tem de seres, a maioria dos relatos são de seres com complexão física humana. Não são de seres com nariz, orelha, aquele olhão, aquela coisa de... A complexão física é humanoide, 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, um buraco para respirar, uma boquinha pequenininha, uma cabeça maior. As pessoas que falam que ele pode estar aqui. Eu posso ser um ET? Olha o MIB, né? O Homem de Preto lá, o filme. Isso, pode ser o MIB. Então, as abduções caminham nesse sentido. Isso que eu queria te perguntar. Você acredita que esse lance de Hollywood, de repente, alguma coisa que eles estão tentando avisar a gente? Sempre fica pulga, né? Será que esses diretores, essa galera de Hollywood quer, né? Porque aí eu vou para uma área aqui que o pessoal tem um amigo meu que ele é muito... como que é aquele desenho que tem? Simpson, ele é muito Simpson. Simpson. Cara, mas eu sei lá, os caras acertam tudo. Dizem que a arte imita a vida, né? Então, entendeu? Assim, os filmes... Ele é fã do Simpson, entendeu? Então ele sempre fala, o Simpson avisou isso, o Simpson falou que vai acontecer isso. Então assim, os relatos que a gente tem... Você acredita nisso, que de repente eles possam estar tentando amenizar, né, Hollywood? Sim. Porque... E você, no caso, a gente até brincou sobre o lance do Bilu, porque virou, né? Por que você acha que, ou já aconteceu, por que seguram tanto isso para não mostrar que existe isso? Pois foi o que a gente falou lá no início, né? Primeiro que eu acho que os governos... O Chile, por exemplo, ele tem um escritório a nível de governo para estudar fenômenos aéreos não identificados. Eu acho que toda a Marinha, Exército, Aeronáutica, eles têm. Tem isso publicamente. E aí, quando eu falo publicamente, trabalha com verba do governo para isso. Tá? Os Estados Unidos agora criou um escritório chamado de AARO, que estuda os fenômenos inexplicáveis de todas as esferas. É desse jeito. É um órgão do governo que está se dedicando a esse tipo de coisa. No Brasil, as Forças Armadas. Então, a galera não sabe o que é isso ainda, não sabe, nem os Estados Unidos sabem. Você acha que, agora eu já vou pegar uma coisa assim, de ficção, você acha que tem um portal, alguma coisa assim, igual o pessoal, teve atrás um lance de um local que eles estavam fazendo, mas não deu errado aí, que eles queriam abrir um portal, essas paradas. Não, o colisor de partículas. Isso, Suécia, como que é, eu esqueci o nome que dá. Ele faz a colisão das partículas, né, que aquilo... Um equipamento gigantesco, aí dentro circulam os materiais atômicos, para quê? Basicamente aquilo, para simular a criação do universo. Eles tentam ali simular o Big Bang, a origem do universo de alguma forma, né? Vejam, a existência de portais e de atalhos... Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Triângulo das Bermudas. Entendeu? O que eles falam. Por causa dos acidentes, dos sumiços de aeronaves ali, mas a gente não pode afirmar que ali tem algo desse sentido. Mas você acredita nisso? Veja, a própria ciência, do ponto de vista teórico, ela admite. Einstein já fez essas proposições na época dele, né, do que a gente chama de buracos de minhoca no universo, que poderiam ser atalhos. Nós temos um filme
sensacional, para mim é o melhor filme já produzido pelo homem em 2014, Interestelar. Assistam esse filme, é um filme obviamente de ficção, mas que teve consulta de prêmio Nobel, consultoria de prêmio Nobel, enfim, mostra exatamente isso, os atalhos que a civilização humana precisou pegar para conseguir um local novo, enfim. Esse filme vai explicar isso muito bem, o suporte científico. Então, sim, eu acredito que é possível. É possível. É possível. Esse sumiço de avião do nada aí, alguns falam que é governo e tal, mas pode ser alguma situação dessa também? Acho que pode, uma queda provocada. A gente nunca teve isso documentado de queda, de um OVNI provocar queda. Nós temos vários casos de piloto documentando avistamentos e avistamentos seríssimos da aeronave sendo escoltada e tudo. Mas de queda não me recordo de algum. Teve caso de sumiço. De sumiço. Tivemos aquele Malaysian Airlines que sumiu, mas ali já é a hipótese do piloto até ter se suicidado. A polícia já tem essa linha, né? Na Segunda Guerra Mundial, os pilotos relatavam os Foo Fighters, naquela guerra da Força Aérea Alemã com a Força Aérea Inglesa, os aviões eles eram perseguidos por esferas a todo tempo, e a Força Aérea Alemã achando que era uma arma inglesa, e a Inglaterra achando que era uma força de Hitler, né, das tropas de Hitler, e foram apelidados de Foo Fighters. Eu desconheço relato de algum avião que tenha sumido e que a gente possa atribuir isso ao fenômeno ufológico. E tem relatos de pessoas que sumiram? Tem relatos de pessoas que foram levadas, sim, temos relatos. Temos relatos de pessoas que foram retiradas de um local e deixadas aqui em Colatina. Nós temos um caso de um cidadão que se investiga uma abdução. Eu não me recordo se foi em São Paulo, Minas. E ele foi encontrado em Colatina. Tá? Nós temos um caso que é estudado e pesquisado de um Fusca no Brasil, que ele foi levado daqui e ele foi deixado no México, o Fusca. Em pouco tempo, não daria para esse Fusca ter chegado lá, sabe? São muitos os casos que vão sendo investigados. Pode ter no meio disso criação, síndrome do contactado, a pessoa que é contactada, supostamente ela vira uma espécie de um astrozinho ali, ela quer dar esse relato para todo mundo, e aí rola uma questão psicológica, de autoafirmação. Pode, mas a galera que pesquisa isso consegue ir triando essas questões. Tá, vamos falar um pouquinho em cima disso, de repente, você falou de Bíblia e tal. Sim. E esse arrebatamento aí? Pois é, e aí? E aí? Bíblia fala lá que Elias foi levado, né, num carro de fogo. Enoque. E aí? E o arrebatamento que eles falam, que esperam o arrebatamento da igreja? Será que a Bíblia já não traz, não antecipa questões que hoje a gente reputa como ufológicas? Olha só, a ciência de hoje era a magia ontem. Você imagina você chegar na Idade Média com esse negócio aqui na mão, celular, e você falar com uma outra pessoa. Você é pra fogueira. Você acha que Joana d'Arc foi um caso? Você imagina Joana d'Arc lá com um celularzinho na mão. Tô dizendo assim, que hoje o que a gente tem de ciência... Hoje tem lance Era magia, poderia ser considerado. Então são coisas que a gente vai trocando uma ideia, que no plano 7 é isso. É isso. Você acredita numa coisa, eu acredito no outra, Kozak também. A gente vai chegando, trocando essa ideia em cima disso mesmo. Sim. Que ninguém sabe o que vai acontecer. Sim. Eu tenho a minha fé e que eu acredito. Claro. Você também, como você está trabalhando, está estudando em cima disso, você acredita. Que são coisas que são interessantes. Eu não sei se você, Kozak, lembra? Somos como naves imperiais. Manga a serviço do nosso rei. Isso é uma música de década de 80, do Manga. Oficina. Então são umas coisas. São umas coisas, cara, que você analisa bem em cima disso. Porque o que o Adílio falou hoje aqui, está falando com a gente aqui, é interessante. Pessoas que saíram de São Paulo, que você falou, foi em Colatina. Que é a pessoa encontrada em Colatina. Qual o caso que mais te chamou a atenção? Isso. Os dois casos que eu particularmente mais gosto no Brasil são dois, que é a Operação Prato e é a Noite Oficial dos OVNIs de maio de 86. Por que eu gosto mais desses casos? Conta um pouquinho pra gente. Porque são casos muito bem documentados e que não tem margem para acreditar ou não acreditar.
Tem documento. Operação Prato, eu já falei aqui um pouquinho, né? Na caída de Colares, enfim, foi documentado pela Força Aérea e tal. E a noite oficial dos UFOs, o Fantástico também fez uma grande reportagem. Eu tô falando aqui o Fantástico porque nessa época o Fantástico fazia essas reportagens. Hoje a gente já não vê tanto, né? Mas no streaming pago, né? Fechado, a gente ainda acha. Mas na década de 90 era sensacional o que ali eles mostravam. Enfim, em maio de 86... controladores de tráfego aéreo começaram a visualizar na cabeceira da pista de aeroportos do Brasil, tá, luzes que subiam, desciam. Aí está tudo gravado, os controladores. Gente, vocês estão vendo isso aí? Não sei o quê. O que é isso? Aí os caras riem. Pô, vocês estão de brincadeira. É o Festival do Disco Voador, amigo. Tá tudo iluminado. E absurdo o negócio. E isso foi visto em São Paulo, Goiás, Minas Gerais. E a Força Aérea Brasileira foi acionada e disparou, na época, vários caças para perseguirem essas luzes. Esses caças foram no encalço dessas luzes, tem os áudios dos pilotos com a torre, tudo gravado, tá tudo na internet, e eles vão dialogando, olha, tô me aproximando, tá em Judite. Judite é quando trava o alvo no caça, né, na mira. E aí ele tem que aguardar uma permissão de terra para poder disparar, né? O piloto de caça, o caçador. Ele não pode disparar por conta própria. E aí na hora que ele marcava ali em Judite, travava o alvo, o objeto simplesmente avançava a 20 mil quilômetros por hora e deixava o avião, o caça, para trás. Entendeu? Tem tudo gravado, monitorado. Então, assim, foi um caso muito bem documentado, e que a gente não consegue explicar. Aí tem algumas hipóteses de ser avião americano que estava aqui. Ora, sinceramente, na década de 80, 70, ali, 60, o avião mais potente que a gente tinha a nível de Estados Unidos era o Blackbird, aquele avião pretão, igual o Batman, né, o SR. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer um avião desse lá em Washington. Tive no avião, vendo o avião. Esse avião batia ali Mach 2, Mach 3, a velocidade do som 2, 3, a gente está falando de, sei lá, 4, 5, 6 mil quilômetros por hora, tá? E era um custo voar esse avião. Esse avião não vinha ao Brasil numa tacada só. Esse avião de hora em hora tinha que ser reabastecido. No ar, né? Então era algo surreal movimentar um avião desse, tanto que os Estados Unidos descontinuou esse avião. E esses, que hoje você avista muito, existia balão de meteorológico, sim, né? Tem. Mas o balão também você identifica facilmente. O balão ele voa mais lento, ele geralmente ganha uma direção de acordo com o vento. Ele tem uma estrutura muito já conhecida, o balão, né? Já é manjado. Já então. É manjado. Ano passado, os Estados Unidos e o Canadá decolaram caças para derrubar 2 balões, 3 balões nos grandes lagos lá, perto de Michigan, enfim, né? Derrubaram o objeto lá. O balão. A Força Aérea Americana disse que traria isso a público, não mostraram. Aí o oficial lá falou, não, era balão. Você vai decolar 2 ou 3 caças a um custo. As pessoas não têm noção, Ademir, do custo que é um caça voar por hora. São milhares de dólares. Você não tem noção do que é um aerobueiro voar aqui em Cachoeiro. Né? Então, verdade. o Brasil, na década de 80, em maio de 86, decolou esses aviões. Esses aviões não conseguiram chegar nem perto desses objetos. E, na sequência, o ministro da Aeronáutica, né, o brigadeiro, esqueci o nome dele, isso está no YouTube, essa entrevista. Tudo que eu estou falando aqui, gente, está no YouTube, joga lá. Ele convoca uma coletiva de imprensa e ele confirma absolutamente tudo. Na coletiva, olha, decolamos os caças, não sabemos o que é aquilo, não sabemos de onde veio, e ficou nisso. Você não tem medo de ser abduzido? A gente sempre tem medo. A gente vai para essas vigílias, às vezes em locais ermos, e vai em locais mais isolados, e vai sempre em grupo. Mas o medo é de quê? A gente não sabe o que é, né? Eu vou e não volto. Vocês vão atrás. É receio, assim, de se cuidar. Então, eu não vou fazer uma vigília dessa, por exemplo, sozinho, em nenhuma hipótese. Eu vou para um negócio desse sozinho. Igual a gente. A gente tem. Sozinho. Você vai num monte sozinho, é complicado, cara. Apesar dos locais que a gente vai serem seguros e até dentro de propriedades privadas. Mas você não sabe o que pode acontecer então, ali. Assim, medo de ladrão, de coisa. Não, porque é fechado, tem porteira, é seguro, é dentro de fazenda e tal. Mas a gente não sabe o que é aquilo dali, né? Se aquilo ali emite algum tipo de quentura, de calor, de térmica, de machuca a gente. Não sei. E aí? A gente se cuida, né?
Eu às vezes vou para esses eventos. Mas segundo o que você falou, eles têm muito poder, pô. Mas assim, a gente não tem casos reiterados de ataques gratuitos assim, não, tá? Você Tirando falou a que... Operação Prato. A Operação Prato foi atípica. Isso. Curioso, os casos amazônicos, os relatos são de muita agressividade lá. A gente não sabe o porquê disso, mas os casos que a gente identifica aqui em Minas, aqui no Sudeste, até no Nordeste, eles não têm a violência que os casos amazônicos têm. Eu não sei se isso é porque são índios ainda? Porque são índios ainda. Eu não sei. Não foram catequizados e tal. Aline, você sabe cara, que são coisas a gente, quando entra nessa questão de pesquisar esse tema, eu gosto muito de pescar. Eu sou um apaixonado por pescaria. E de vez em quando eu vou para aqueles cantões lá do Pará, da Amazônia, do Mato Grosso, eu vou para esses cantos, e é canto mesmo, não é aqui a beirada do Itapemirim, não. É lugar que você tem que pegar avião e chegar e voar 3 horas para chegar no meio da selva. Do nada. Do nada, para pescar. Tá e eu estive em um local chamado Cachoeira Porteira, que pertence à cidade no Pará chamada Oriximiná. Muito bem. Eu estava lá pescando com um guia, e aí eu perguntei ao meu guia, eles trabalham com coleta de castanha, né? E aí eu perguntei, vem cá, vocês não têm medo de vir aqui à noite e tal? E ele abriu, olha, a gente não tem medo de ficar aqui à noite, de animal, nada disso, porque a gente já conhece tudo. Mas a gente tem medo de uma luzinha, que geralmente sai de dentro do rio e ela ataca a gente. Aí olha foi loucura, prato cheio pra você, é aqui que eu quero ficar. Um camarada, assim, um caboclo do mato mesmo, um homem da floresta. A onça ele não tinha medo, não. Não era onça, entendeu? Ele tinha medo da luzinha. luzinha. Você ouve esse tipo de coisa e fica assim, caramba. E você, na hora que falou, o que você pensou? Não, a gente pesca de dia lá, é tranquilo. Você não quis ficar à noite, não? Mas aqui que eles são amigos dos caras, né? Rapaz. De noite eu jamais vou pra beirada de rio, Deus me livre. Que isso, rapaz? Tudo de dia é melhor. Caramba. Tudo às claras. Rapaz, são coisas que a vida da gente, né? Eu falei assim, eu vou chegar lá, eu não tenho noção nenhuma que eu vou perguntar. É um campo muito vasto de conhecimento, de estudo. Adílio, e você falou que é casado, né? Isso. E a esposa? Vai comigo, às vezes, vai pros eventos. Você tá brincando? Ela não é muito ligada, não, mas acompanha. Ela é muito ligada, não? Mas acompanha? Acompanha, vai. Você falou que teve uma experiência. Ela teve essa experiência? Ela estava dormindo dentro do carro. Tava muito frio, tava quietinha no carro. Ela vai colocar o gorrinho lá e fica no carro lá. Mas você e falou... eu gritando ela pra vir ver na hora. Eu desesperado. Samanta, sai do carro, pelo amor de Deus, vem aqui fora. E eu não queria Na primeira sair. vez que aconteceu, ela estava... E na tava. segunda, que você falou que no outro dia... Na segunda noite estava chovendo. Ela não estava dentro do carro. É muito frio o local. Você comentou que alguns foram teve também um ficaram, né? no sábado à noite. Esse lance de alumínio na cabeça? Não, besteira. Folclórico. Né? E na segunda noite aconteceu isso também? Isso, só que a segunda noite foi diferente, já foi no chão, o que a gente avistou. Foi no chão, uma esfera vermelha se acendeu próximo a gente e aquilo começou a iluminar o chão, sobrevoando o chão, a gente viu o capim, assim, uns 400 metros. E aí vem a questão do ataque, de ter medo. Um amigo nosso acendeu um laser. Eu não gosto disso, eu não uso, eu não tenho esse troço. Eu acho um negócio muito ofensivo. Mas jogou o laser em cima daquilo, aquilo apagou e acendeu a 100 metros da gente. Aí eu recuei. Aí eu me afastei e aí aquilo se apagou. Mas foi rápido? Demorou uns 3 segundos. Jogou o laser, apagou, ficou uns 3 segundos e acendeu. 3 segundos, 100 metros. Apareceu a 100 metros da gente. É o Usain Bolt. Aí não é porque separar, é isso. Muito rápido. Era uma luz. Aquela luz mapeava o chão, sobrevoava o chão. Nós vimos isso em umas 11 pessoas. E chuva, né? Muita chuva. Então é isso que você, às vezes o ataque é para quê? Para se proteger. Sim. Porque é igual você falou do policial. Que o policial chegou e no caso de... Foi Varginha, né? Que abraçou... E faleceu. Dias depois. Alguns dias depois. Teve uma infecção séria. Então são coisas que a gente sabe, né, cara, que pode acontecer. E você, assim, o Adílio, o que você pensa daqui para frente em cima disso? Você vai se envolver ou você leva isso como amante da ufologia, mas você tenta se aprofundar mais? Sim, não é minha profissão, não é minha área de atuação, não é minha vida, né? De ganhar minha vida.
Mas é uma área que a gente tem que estudar, merece atenção, é muito sério, é bastante sério. Não é Todo conversa dia de maluco. você procura saber em cima Todo disso? dia, Das coisas? acompanha já os sites, os twitters. Todo dia dá aquela... Dá aquela checada, ver o que está acontecendo. Muito bom. Papo É muito isso. bom, muito bom. Cara, é uma coisa que a gente para analisar direitinho. Esse mundo nosso tem Explicado, tem muita coisas aí coisa. que você Né? não tem como explicar. Estados Unidos, Merece a gente vê muita atenção. coisa nos Sim. Estados Unidos. Você acha que dali Sim, tem sim. muita coisa que é mais para hollywoodiana? Muita coisa que é hollywoodiana, mas os Estados Unidos ainda é o país que detém o monopólio da maioria das informações, né? Pelo poderio que eles têm, a força bélica que eles têm, a rapidez de chegar aos locais que eles têm. Então, eles têm uma rede já muito bem montada ao redor do planeta. Tem algumas áreas que não pode, né? se você não pode, a Antártida, Tem. que você não pode ir, é Estive lá proibido. na área 51, é uma área Você que foi existe. na área Sim, 51, sim, e aí? É uma área militar, existe, é fato, no deserto de Nevada. Mas por que você vai ter uma área no deserto? Porque lá faz produção de armamento, de material bélico ultra secreto, né? Aham. Então você vai de carro, corta o deserto de Nevada, saindo de Las Vegas, geralmente você vai rumo à Califórnia, e aí tem o local, o nome da base, só que se você se aproximar muito, já vem uma viatura e te aborda, né? Já placa, enfim. Mas a área existe, a base existe, é fato. E você não pode entrar. Não pode entrar. Os trabalhadores que atuam nessa área, eles saem de Las Vegas num voo, o avião é todo branquinho, e eles vão de avião trabalhar. É perto, dá para ir de carro, mas o transporte é só aéreo dessa turma que opera lá. Então é fato, existe, a gente não pode afirmar que ele tem algo realmente, né, que não seja de produção humana, mas é uma área militar, existe. Conversei com Adílio Neto, presidente da OAB Tô em vendo o Everson Cachoeiro. aqui atrás de mim, ó, só me escutando. Ó. É. Já vi ele aqui. E Vou levar ele pra fazer uma vigília comigo. isso, amante da ufologia. Aí, O que você tem para falar, pessoal que está te Olha, assistindo agora? O tema é sério, sabe? Pesquisem. Quem tiver curiosidade, pesquise. Procure os canais sérios, as obras sérias, os livros sérios. Tem muita coisa boa, tá? Tem muita coisa ruim também. Mas pesquisar com cautela, com atenção, né? Procurando usar método científico, procurando olhar um olhar mais crítico, não acreditando em qualquer coisa, em qualquer conversa fiada, sabe? Dá para ter muito material bom e muito caso intrigante. Vale a pena, é bom, faz parte da nossa vivência. Obrigado, Adílio. Obrigado vocês. Obrigado, Kozaka, mais uma vez aqui no Plano 7. Tamo junto, muito obrigado, Tom. Obrigado, Ademir. Gente, uma boa noite. Deus abençoe. Um abraço.